Em março desse ano, daqui 2 meses, vai haver eleição na OEA. Eu acho que o governo americano, através do Departamento de Estado, vai eleger um secretário-geral da OEA conservador que siga as orientações, as políticas do Departamento de Estado, e isso vai ter implicação sobre os governos de esquerda aqui na região. Eu acho que, por isso que eu digo, nesse momento. Bem-vindo ao canal Grazi Rocha. Já iremos iniciar o vídeo, mas antes inscreva-se no canal, curte e deixa seus comentários sobre o que achou do vídeo. Primeiro, e as sessões especiais, primeiro para a gente no Brasil. Primeiro essa ordem aqui, a ordem chamada Acabando com a Weaponization, que a gente traduz como instrumentalização. Mas weaponization é um termo em inglês que não tem tradução para português. Porque weaponize é transformar algo em arma. Então, quando você fala que weaponize o federal government, é que você está usando o governo federal como arma de luta política. Então, essa lei, essa executive order, essa ordem executiva, acabando com a weaponization do governo federal, a gente traduz como acabando com a instrumentalização política do governo federal, mas saiba que o termo é mais forte que isso. Então, ele, em resumo, ele institui o Attorney General, que aqui é ao mesmo tempo advogado-geral, ministro da Justiça e procurador-geral da República, e o diretor da Inteligência Nacional a revisarem todas as atividades do governo que nos últimos 4 anos foram usadas para identificar os casos que o governo foi utilizado para perseguir oponentes políticos em geral, o que inclui, nas palavras do Trump, pais protestando em reuniões escolares, americanos que criticaram as ações da administração Biden e qualquer americano que estivesse simplesmente fazendo uso dos seus direitos constitucionalmente protegidos. Por exemplo, né, discussões que estavam acontecendo na internet que geravam perseguições do FBI, ou soando familiar para vocês isso, não? Lembrem-se, eu falo para vocês do livro do Kash Patel, o Constantino até citou no 4x4 que nós fizemos juntos essa semana, ele citou também leu o livro, que chama Government Gangsters, Gangsters do Governo, justamente sobre esses gangsters que trabalham dentro do governo. Tipo, sei lá, se ligar para o talha-ferro e falar, use a sua criatividade para censurar a Revista Oeste. Isso é weaponization of the government. É quando o governo, que deveria ser o guardião da lei e da ordem, passa a ser um instrumento de perseguição política. E esta putaria nos Estados Unidos está acabando. Nunca chegou aos níveis que a gente tem no Brasil, mas está acabando nos Estados Unidos. Então vai ser uma limpa grande no Departamento de Justiça, na SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários, igual esse vagabundo desse João aí, não sei lá das quantas, esqueci o nome desse filho da puta, que resolveu colocar multinha para mim na CVM. Esse tipo de coisa que é a weaponization do governo. Né? Na Comissão Federal de Comércio, na Comunidade de Inteligência, CIA, Departamento de Estado, Departamento de Segurança Nacional, etc. E por aí vai. Vão ser 4 anos expondo cada episódio de utilização do aparato estatal para repressão de cidadãos americanos, como aconteceu, por exemplo, no caso de um tal de Elon Musk, que teve problema com o governo Biden, e até com um certo careca por aí, né? Quanto que será que essa ordem vai abranger, por exemplo, as ações do Departamento de Estado? É uma das coisas que a gente está tentando descobrir e tentando se aproveitar dessa ordem para expor como que os americanos influenciaram na censura brasileira. O que nos leva à nossa última ordem, que eu quero tratar aqui hoje, que é a ordem cujo nome é Restaurando a Liberdade de Expressão e Acabando com a Censura Federal. E aqui tem um trecho que eu simplesmente não posso deixar de citar ipsis literis. O que diz assim? A ordem diz, aspas, será a política dos Estados Unidos assegurar que nenhum recurso do pagador de impostos seja usado para engajar, facilitar qualquer conduta que inconstitucionalmente limitaria a liberdade de expressão de qualquer cidadão americano. Item C, né? E o item D, identificar e tomar ações apropriadas para corrigir condutas erradas do governo federal relacionadas à censura de discurso protegido. E aí na seção 3, a ordem traz a seguinte orientação.
O Attorney General, que eu volto a dizer, é advogado-geral da União, PGR, ministro da Justiça, ao mesmo tempo, consultando os chefes do departamento e agências executivas, deverá investigar as atividades do governo federal nos últimos 4 anos que foram inconsistentes com os propósitos e políticas dessa ordem e preparar um relatório para ser submetido ao presidente, com recomendações para apropriadamente tomar ações para remediar o que for encontrado no relatório. Como diriam os nossos pracinhas, a cobra vai fumar. Eu já antecipei isso, mas diante desse cenário, inevitavelmente, a postura das Big Techs vai mudar. Aliás, isso já começou a acontecer. Vocês lembram de como vocês têm idade o suficiente para lembrar como há 2 anos atrás, as empresas, o Google, o Facebook, na época o Twitter, se reuniam de portas fechadas nos Estados Unidos com o FBI, que o Mark Zuckerberg diz que ligava gritando para eles, mandando retirar o conteúdo, com tudo aquilo que se expôs nos Twitter Files pelos jornalistas depois da compra pelo Elon Musk. Mas no Brasil, lembram como eles se reuniam a portas fechadas com o TSE e aceitavam todas as determinações passivamente? Ora, tá lá, é objeto das reportagens do Glenn Greenwald sobre o Tailleferro. Pois olhem o que está acontecendo agora. Google, X, TikTok e Meta faltam a debate da AGU sobre redes sociais. Notícia do Congresso em Foco. Nem o pessoal da Google, nem a Meta, que engloba Facebook, Instagram e WhatsApp, nem do X, nem mesmo os chineses do TikTok, que agora são amiguinhos do Trump, que reestabeleceu o TikTok nos Estados Unidos por enquanto, nenhum deles compareceu à audiência pública realizada pela Advocacia Geral da União do Lula sobre regulamentação das redes sociais. Não foram. Bom, aí você tem que ser muito inocente para acreditar que cada um faltou por um motivo. Evidente que isso foi de forma coordenada. O Mark Zuckerberg da Meta, o Sundar Pichai do Google e, evidentemente, o Elon Musk do X, estavam todos eles na posse do Trump. O Bill Gates da Microsoft, fundador da Microsoft, ainda um dos principais acionistas, encontrou com o Trump recentemente a portas fechadas dentro da casa do Trump em Mar-a-Lago e disse que saiu impressionado. Palavras dele. Eu estou dizendo isso para vocês. Alguém tem que prestar atenção. Corta aqui para mim de novo. A onda que o Alexandre surfou para implementar a censura no Brasil, essa onda, ela veio dos Estados Unidos. Essa onda já deu na praia. O que ele não percebeu ainda é que se você olhar, não está aqui ainda, mas se você olhar e fizer assim, ó, se você tiver uma vista boa e estiver observando de um ponto de vantagem, você vai ver que está vindo um tsunami na direção do Alexandre. Eles não perceberam isso ainda, o que é a nossa sorte, porque na hora que eles perceberem, eles vão correr pelas montanhas. Mas por enquanto, eles não perceberam. Essa época em que as redes sociais censuraram todo mundo com apoio do governo americano e financiamento do governo americano, onde o governo americano promovia, financiava e dava o arcabouço teórico financeiro para o complexo industrial da censura, isso acabou. E isso tudo antes de qualquer relatório da administração Trump que vá, e a gente espera que vá, expor o conluio entre essas organizações, essas Big Tech e o governo Biden. Mas melhor do que isso, entre o governo Biden e o regime Alexandre. Pois bem. Pausa para um gole d'água. Eu volto a dizer que Paulo Figueiredo Show é o único programa onde um doido senta e fala por 1h15, 1h20, sem parar, sem intervalo comercial. Bom, o que me impressiona nessa história é que tem gente, acho que a gente não botou na pauta, mas tem uma coluna da Miriam Leitão sobre isso. Tem gente que acha que o Donald Trump está alheio
ao que está acontecendo no Brasil. Tem gente que acha. E aqui tem 2 pontos. O primeiro é que o entorno do Trump é claro que está atento em relação ao Brasil, e isso ficou claro quando nós vimos as falas recentes do meu amigo Steve Bannon. Essa notícia está disponível no site do Paulo Figueiredo Show, e o resumo da ópera é que o Steve Bannon, que todo mundo sabe que é o cara que idealizou a existência do Donald Trump como líder desse movimento nacional populista, foi estrategista-chefe da primeira campanha dele, é um cara muito próximo do Trump. Eu fui no... Aliás, tem até aqui, ó. Por um acaso está até aqui. Eu fui um mês atrás no lançamento de um livro sobre do Steve Bannon, e tá aqui, ó, Rebels, Rogues and Outlaws, esse livro aqui. Eu fui no lançamento desse livro, o convite do próprio Steve Bannon, e se você for abrir o livro, você vai ver, por exemplo, olha as pessoas que foram no programa do Steve Bannon. Olha aqui, tá aqui, ó. Conhece? Robert Kennedy Jr., um dos caras mais próximos do Trump. Se eu abrir aqui não dá tempo de eu ficar abrindo. Mas conhecem? Tucker Carlson. O que mais? São as pessoas que foram fotografadas. Eu já fui também, mas o nego não me deu moral, já vou chegar nesse ponto, a ponto de me botar nesse livro de fotos aqui, não. Mas se você abrir, você vai ver Kash Patel, você vai ver... os nomes são vários. Aqui, ó, Sebastian Gorka, que era o assessor do Trump de assuntos internacionais. Todo mundo no livro, que foram as pessoas que participam do programa que o Steve Bannon tem aqui, que é o War Room. A boa notícia é que eu estou já há algum tempo em conversas com o Bannon para fazer o War Room Brasil, que vai ser, a princípio, um programa semanal dentro da plataforma do War Room, onde todas essas estrelas participam, onde a gente vai falar sobre Brasil. E eu, inclusive, para irritar bastante o povo, chamei o Alan dos Santos para fazer comigo, para participar comigo e com o Bannon dessa empreitada. Vamos ver como é que isso vai repercutir aqui para frente. Tomara que aconteça, tomara que a gente consiga viabilizar. Esse cara que é tão próximo, do Trump, deixou um recado bem claro. O que ele disse? A nossa recomendação é que deve haver sanções severas ao Brasil e particularmente a esse juiz Moraes para não ter nenhum acesso aos Estados Unidos. Bom, quando eu comecei a falar desse negócio, tinha sempre os caras que ficavam os caras da imprensa falando. Aí vinha alguém, ouvia a embaixadora americana xiita do Biden, a Elizabeth, fala, não, isso os Estados Unidos não fariam isso, não sei o quê. Aí vem o outro, e a Globo News ridiculariza, o outro faz piada, a Miriam Leitão escreve artigo dizendo que o Trump não está prestando atenção no Brasil, e que eu falo assim, cacete, como pode? Mas agora... Será que com uma das pessoas mais próximas do Donald Trump, será que ele falando, verbalizando num discurso, onde ele também disse que em algum momento Eduardo Bolsonaro será presidente do Brasil, e eu torço para que de fato seja, porque eu acho que eu conheço o Eduardo melhor do que o público, e digo que seria assim, um dos grandes presidentes transformadores da nossa história, ele está dizendo que essas sanções estão vindo. E eu acho que, finalmente, né, não são só as pessoas que estão ao redor do Trump cientes dessa situação. Mas o Trump também está. O Trump não é um cara de bravata. Ele não é um cara que fala as coisas por falar. As pessoas acham que ele está fazendo bravata e aí vão ver que a fala dele tem coisa séria por trás. Ele fala as coisas com bastante significado. E o Trump deu um recado direto para o Brasil. Vejam aqui. Com o presidente brasileiro, como o senhor vê a relação com a América Latina e o Brasil? Excelente, deve ser excelente. Eles precisam de nós. Muito mais do que nós precisamos deles. Aliás, nós não precisamos deles, todos precisam de nós. O recado é muito claro.
O Trump sabe o quanto que o Brasil come na mão dos Estados Unidos. E o Brasil precisa muito dos Estados Unidos. E ele vai além, dizendo que o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam do Brasil. E eu já falei de maneira mais extensa sobre esse compromisso do Trump com a liberdade de expressão, no programa de hoje, inclusive, mas o negócio é que se Lula e o Alexandre não começarem a dançar conforme a música, e mesmo que comecem a dançar, as consequências virão. O Trump já falou disso diretamente no caso dos BRICS e do plano de substituição do dólar por uma moeda comum entre os países do bloco, ameaçando qualquer um que se aventurasse a tentar ir contra a utilização do dólar como moeda internacional, que foi colocado como uma prioridade pelo Lula e que é uma coisa absolutamente discutida aqui. Além disso, o Zuckerberg, depois das reuniões com o Trump, reforçou que a ideia do governo é combater a censura à liberdade de expressão, inclusive fora da América, em parceria com o governo. Então, tanto o Lula, com essas falas malucas pró-China dele, quanto o Alexandre, que faz no Brasil o mesmo que fizeram com o Trump nos Estados Unidos, esses caras estão na mira do governo americano. Ninguém pode ter dúvida disso. Bom, não sei se está aqui na nossa pauta, deveria estar aqui nesse momento, falha minha de não ter revisado, mas deveria estar aqui nesse momento a ideia de que estas sanções não são mais... o vídeo está aqui na agulha. Essas sanções não é só mais o Trump que percebe... ou melhor, não é mais só o Paulo Figueiredo falando, não é mais só o Steve Bannon falando. Parece que finalmente a esquerda está percebendo aquilo que eu venho dizendo há muito tempo, que é o fato de que a política externa dos Estados Unidos em relação ao Brasil será dura para o Brasil. Aquilo que ridicularizavam há um tempo, hoje é realidade. Realidade, inclusive, dentro da esquerda. Você pode botar o vídeo do embaixador, Bruno, no UOL, falando a respeito desse assunto? Eu acho que nós estamos entrando no momento mais delicado da política externa do governo Lula. Quer dizer, você tem não só a relação bilateral com os Estados Unidos, você tem a COP30, você tem o BRICS agora em junho, você tem a questão do Panamá, a questão da Venezuela, você tem a questão da imigração, que pode afetar os brasileiros, você tem a questão das tarifas, que também pode, de alguma maneira, afetar os interesses do Brasil. E você tem também uma frase que ele pronunciou ontem, e uma decisão que ele tomou ontem também, que é a liberdade de expressão. Quer dizer, isso aí, eu acho que esse conjunto de coisas vão fazer com que, em algum momento no futuro, e eu concordo, não é através do Lula, não é através do Trump, mas é através do secretário de Estado, Marco Rubio, que essas medidas virão. Vocês devem ter acompanhado que já houve 2 manifestações da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Câmara dos Aquela que a imprensa não cobriu, aquela que foi obtida graças ao nosso trabalho. É isso mesmo? Peraí, vocês estão ouvindo um cara dentro do UOL, que é o Rubens Barbosa, que é ex-embaixador do Brasil em Washington, dando um banho de realidade nos caras. Ele está falando assim, olha, a situação do Brasil é péssima. Vocês devem observar que já houve 2 manifestações, aquelas que eu colei aqui para vocês, e que teve gente que falou assim, isso não é nada. Não acredito mais em nada, não deu em nada. E aí, o que aconteceu disso? É a dificuldade de entender como é que as coisas acontecem. Que não existe plantação, não existe colheita sem plantação. Então você vai plantando, você vai regando, aí daqui a pouco você colhe os frutos. Isso aqui foi a plantação. Quem está dizendo? É o Paulo Figueiredo? Não. É o embaixador Rubens Barbosa dentro do UOL. Será que agora alguém vai começar a me ouvir? Será que a imprensa vai continuar ignorando os acontecimentos aqui, fingindo se esconder embaixo da cama, fingindo que não viram? Vejam. Em relação a questões aqui no Brasil. Foi mandada uma carta de alguns deputados da Comissão de Relações Exteriores para o Comitê de Direitos Humanos da OEA, pedindo que fosse aberta uma investigação sobre o Brasil por causa justamente da liberdade de expressão de americanos aqui no Brasil. Essa foi a carta do Chris Smith. Bom, vocês devem lembrar de quem é o Chris Smith, né? Aquele que comandou a audiência da qual fiz parte. E se não fosse feito isso, que eles iam retirar o apoio financeiro
do governo americano à Comissão de Direitos Humanos da OEA. E a outra medida foi um projeto de lei apresentado por uma deputada republicana que determina a cassação do visto para o ministro Alexandre de Moraes. Isso já existe. O projeto não é da deputada americana apenas, a deputada americana a qual ele está se referindo é quem? Nossa querida, deputada americana mais amada do Brasil, Maria Elvira Salazar. E ela não tira o visto do Alexandre, justiça seja feita. Ela tira o visto de qualquer funcionário público de um país do exterior que viole os direitos que nos Estados Unidos seriam considerados da primeira emenda. Se chama No Censorship on Our Shores Act. A lei da não censura nas nossas, dentro do nosso território. Né? Então, é disso que ele está falando. Porque eu digo que não é só para o Alexandre. É para todo mundo do STF, é para o Gonê, é para os policiais federais, é para uma lista que está sendo cuidadosamente compilada. E sim, o projeto de lei já existe, está correto o embaixador. Então, eu acho que nós vamos ter um período muito desafiante em termos de relações políticas entre os estados. Eu acho que a relação... Desafiantes, o que ele quer dizer é que fudeu. Por isso que eu falo que não adianta, você tem que falar português. Porque fala, período desafiante e tal, os evangélicos mais linha dura não gostam que eu fale palavrão, mas um período desafiante para os nossos... é muito diferente de dizer fudeu pro Lula e pro Moraes. É o bom português, eu falo palavrão por causa disso. Vocês me desculpem, mas é a forma direta de dizer o que está acontecendo. Entre os governos vai ser muito difícil, mas a relação entre os estados vai continuar normalmente. Como o Trump falou, é verdade, a gente depende mais dos Estados Unidos pelo comércio, pelo investimento, e por medidas que não sejam tomadas que impactem no Brasil, do que nós podemos influir contra os interesses dos Estados Unidos. Então vamos ter que aguardar, ter uma atitude pragmática, uma atitude tranquila e não reagir como aparentemente eu recebi agora cedo um vídeo, não sei se é verdadeiro, com uma reação do presidente Lula, que eu acho que não cabe, não devia reagir a nada que seja dito pelo governo americano em relação às relações bilaterais. Se ao menos o Lula não nos ajudasse tanto, falando tanta bobagem. E o grande problema da história, volta o vídeo, tira não, Bruno. O grande problema dessa história é que o Lula, quando ele volta agora no terceiro mandato, ele volta, em inglês a palavra é vindicated, eu não sei como é que se fala esse troço em português, tem palavras em inglês que a gente não consegue traduzir muito bem para português e vice-versa. Vindicated é quando o cara volta meio consagrado, é como o Trump está voltando. E quando o cara volta consagrado, o perigo, no caso do perigo do Lula, que ele é um imbecil completo, é diferente do perigo do Donald Trump, que é realmente um gênio, mas o grande perigo é que você se acha validado pela história. Então você começa a se achar uma criatura quase mitológica que não comete erros. E o Lula chegou assim. Ele falou, eu é que sei, eu voltei, tá aqui, ninguém conseguiu fazer o que eu fiz, eu voltei. Então o cara vai cometendo erro depois de erro embaixo da arrogância dele. Bom, embaixador, do ponto de vista institucional, o senhor menciona a carta enviada pela Câmara nos Estados Unidos ao Comitê de Direitos Humanos da OEA, menciona também. E um pedido formal para a cassação dos vistos, né, não só do Alexandre de Moraes, querem caçar os vistos de outros ministros do Supremo sob a alegação de que eles estão conspirando contra a liberdade de expressão. Valeu, Josias, lembra de mim? Do ponto de vista institucional, isso pode seguir adiante? Acha que o governo norte-americano, com todas essas idiosincrasias do Donald Trump, pela institucionalidade que envolve uma decisão como essa, poderia vir a caçar um passaporte de um ministro do Supremo, por exemplo? Pausa aqui por um segundo. Reparem, com atenção, o desespero para conseguir manter a postura que sempre foi a postura da imprensa, de que isso não poderia acontecer. Reparem, mas não, o governo americano não faria uma coisa dessa, diz Josias de Souza. Lembra de mim, Josias? Eu sou aquele cara que te aposentou no ar. Pois bem, como responde o embaixador? Bom, isso está dentro da capacidade, da autonomia do país, né? O país agora está fazendo essas medidas todas, né? Contra o México, né? Estão taxando o México por causa de imigração. Eu acho que pode. E eu acho mais. Será? Em março desse ano, daqui 2 meses, vai haver eleição na OEA. Eu acho que o governo americano, através do Departamento de Estado, vai eleger um secretário-geral da OEA conservador que siga as orientações, as políticas do Departamento de Estado, e isso vai ter implicação sobre os governos de esquerda aqui na região. Eu acho que, por isso que eu digo, esse momento
Claro, porque a OEA é o órgão que deveria ter agido para impedir o Alexandre de cometer todos os desmandos que ele cometeu. Mas a OEA foi omissa no Brasil, foi omissa na Venezuela, foi omissa na Bolívia, e isso eu digo para vocês, eu acho que eu sei quem será a pessoa, e eu digo para vocês, acabou a putaria na OEA. Vai acabar. Então, o que significa? O Brasil é signatário de um negócio chamado Pacto de San José de Costa Rica. É um pacto que diz que o Brasil tem que submeter, é um pacto, o Brasil é signatário, então ele é um pacto que tem valor legal, inclusive obrigatório de cumprimento no Brasil, que o Brasil tem que se submeter a uma série de regras de direitos humanos. Essas regras de direitos humanos eles incluem devido processo legal, incluem liberdade de imprensa, liberdade de expressão, imunidade parlamentar, etc, etc. São regras do qual o Brasil é signatário. E aí o que acontece? Caso o Brasil viole estas regras, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julga os casos e julga o caso do Brasil. O que aconteceu até agora? Como eles dominam a OEA, o Brasil, inclusive, coisas que a gente vai aprender no próximo governo, né? O Bolsonaro, por exemplo, nomeia os representantes para a OEA, os caras da Comissão Interamericana nomeou os caras do Gilmar Mendes. Imagina, né? Para a CVM, aquele vagabundo daquele João não sei lá das quantas. João Ascioli, eu acho. Para a OEA, o cara do Gilmar Mendes. Aí você vai vendo quanto que o Deep State vai sendo ocupado pelos caras que são inimigos. O Trump também fez isso. Só que agora o Trump volta mais sábio. Só que é o seguinte, o que acontece? Já existe, eu acho que quase uma centena, pelo menos dezenas de ações do Brasil e de brasileiros como eu entrei com uma gigante com a Carla Zambelli em novembro de 2022, dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aí todo mundo fica falando, mas Paulo, você vai, não dá em nada, não dá em nada. Vocês estão vendo aonde que a gente quer chegar? Você tem certeza que vai dar alguma coisa? Não. Mas você planta, do mesmo jeito que você que é agricultor, você planta, você não sabe se a semente vai dar fruto. Mas você planta, você sabe que se você não plantar, não vai dar fruto. Agora, com carta do Congresso, vocês estão entendendo a plantação que vem sendo feita? Tem gente que só vai acreditar na colheita, mas a plantação está sendo feita. O embaixador está explicando para vocês. Não acredita em mim, não acredita no cara de esquerda dentro do UOL. Nós estamos vivendo, talvez seja o momento mais delicado da política externa brasileira nesse governo atual. E há muito tempo que nós vamos precisar de atitudes profissionais do Itamaraty, não respostas ideológicas e respostas partidárias. A situação é muito complicada, afeta a todo mundo, e o Brasil terá muito a perder se abrir um flanco, né, de oposição ao governo americano. O Brasil já abriu, embaixador, um flanco de oposição. O Brasil já abriu um flanco de oposição. Esse flanco foi o Brasil surfou na onda e se tornou o grande expoente da política que foi derrotada no mundo.